Graça e paz, irmãos. No nosso devocional de hoje, nós vamos estar considerando o tema Independência, o caminho para a autodestruição. O trecho que nós vamos estar abordando será o trecho de Atos, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 12. Dali nós vamos extrair as lições para o nosso crescimento espiritual. Fica comigo que nós vamos ser, com certeza, muito abençoados por essa palavra. Vamos para o estudo. Em primeiro lugar, deixe-me lhes dar uma definição da palavra independência. Indo ao dicionário, encontrei a seguinte definição. Independência é uma condição de uma pessoa, de uma coletividade, que não se submete a outra autoridade e se governa por suas próprias leis. Que interessante essa definição e, por sinal, muito oportuna, pois tem tudo a ver com os personagens da nossa história. No decorrer da leitura, vamos perceber claramente que essa definição cairá como uma luva em Ananias e Safira. Vamos ouvir com atenção a narração de Atos capítulo 5, versos 1 e 2. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Já de início podemos perceber que esse estilo de vida independente conduzirá a pessoa a um caminho obscuro, cheio de curvas perigosas, com trechos muito escorregadios, que causarão, sem dúvida, a autodestruição de todo aquele que assim decide viver. Pois o caminho da independência é uma via sem leis exteriores, porque bem percebemos que Ananias e Safira foram leis para eles mesmos, ou seja, não vemos eles consultando a Deus, nem tampouco pedindo conselhos sobre a decisão que iriam tomar. Simplesmente eles decidiram por si mesmos. As leis para o ser independente emanam dos seus próprios corações. E como a Bíblia diz que o coração é enganoso, tal estilo de vida será evidentemente uma vida de ilusões, mentiras e destruição. Muitas vezes cometemos esse trágico erro em nossas vidas, simplesmente decidindo por nós mesmos o que é melhor para nós. Quantas vezes quebramos a cara por não termos consultado a Deus acerca de decisões que intentamos tomar? Quantas e quantas vezes não nos arrependemos por não termos tomado conselhos ou mesmo ter considerado os conselhos que nos foram dispensados? O que é isso, meus irmãos, senão um estilo de vida independente? Agora, o mais sinistro desse estilo de vida independente é o fato de nos identificarmos com o modo operandi de Satanás, pois dele foi a ideia inicial de viver uma vida totalmente independente de Deus. E quando agimos assim, damos legalidade para ele fazer o que mais sabe fazer, que é matar, roubar e destruir. Ouçamos o verso 3. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Porque mentiu para o Espírito Santo? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Perceberam que Pedro afirma que eles, Ananias e Safira, foram dominados por Satanás? Sinto um calafrio em saber que sou eu quem concede a permissão para o mal me devorar quando escolho viver independentemente do meu Criador. E quando é que eu faço isso? Quando não oro, quando não busco a Deus em sua palavra, quando não busco ajuda espiritual daqueles que são capazes de prestarem auxílio nesta área. A vida de independência aponta para uma vida orgulhosa, prepotente, maligna. Como Agostinho diz, o orgulho transformou anjos em demônios. Devemos nos perguntar diariamente se não estamos vivendo na independência. Será que não estamos negligenciando a oração diária? Será que não estamos levando a sério o suficiente a batalha espiritual? Será que temos feito pouco caso das ordenanças bíblicas? São perguntas importantes a serem feitas com o coração. Para finalizarmos, vamos ouvir os derradeiros versos. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos. Mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços
cobriram o corpo de Ananias. Levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi. Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta. E agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Que Deus nos ajude a entender que sem a ajuda dele, sem a presença dele em nossas vidas, sem estarmos na dependência completa dele, nós não teremos absolutamente nenhuma chance, nenhuma possibilidade de vitória contra este inimigo feroz que ruge como leão e anda em derredor, procurando uma presa fácil, uma presa frágil, uma presa que está vivendo de forma independente de Deus, para que Ele possa devorar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e que nos ajude nessa batalha espiritual a termos discernimento suficiente para vivermos dia após dia na total dependência do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade.